Capítulo 16. Sentados no sofá de casa. Isabel entendeu exatamente a dimensão da pergunta de Pedro. Lembrou-se dos nomes absurdos dos livros que comprara para o garoto. Lembrou-se de capas horrendas, com criaturas disformes, algumas ensanguentadas, dos gibis que ele lia. Pensou que nunca parou para ler o conteúdo de tais obras. Nunca monitorou o que seu filho estava lendo e qual poderia ser o reflexo daquilo na vida dele. Sentiu-se relapso na educação do filho. Ele estava sendo educado pelos livros, gibis e filmes a que assistia. Tudo presenteado pelos próprios pais, envoltos em fitinhas coloridas. Ela estava abrindo mão da educação pessoal e direta e deixando que os autores diversos tomassem conta do futuro do Pedro. Não só ela, mas seu marido também. Não assumiria a culpa sozinha, mas não deixaria tudo recair sobre os ombros do Sr. Douglas. Os dois tinham uma parcela igual de culpa, pois ambos davam extrema ênfase à carreira e deixavam à margem de suas prioridades a educação de Pedro. Sim, filho. Eu compraria o tal livro sem nem perguntar pelo assunto, respondeu ela. Com esse nome, por que se assustar com o que eu posso aprender de um cristão? Pedro chegou ao que Isabel estava esperando. Você tem razão, disse a derrotada. Então, tenha cuidado com esses livros. Todos eles são bons? Posso ser sincero? Sempre. Tem algumas coisas escabrosas em alguns livros. Sorriu. A porta da entrada se abriu logo após o barulho de um molho de chaves. Conversando, a senhora Isabel e Pedro nem se deram conta do barulho do carro que havia entrado na garagem. O Sr. Douglas ia passando direto pela sala, afrouxando a gravata azul embaixo do paletó preto. Parou com um olhar espantado, olhou para a sala com um olhar desconfiado e virou-se para a porta por onde entrara. Perdão? Disse ele. Acho que entrei na casa errada. Douglas falou de uma forma tão séria que por um segundo os outros dois aconchegados no sofá acreditaram no que ele dissera. Depois deram um sorriso gostoso, abrindo um espaço para o pai da família se jogar onde eles estavam. O homem estava visivelmente estafado, com as expressões fundas no rosto e a pele oleosa de um dia intenso de trabalho. Perguntou o que os dois estavam fazendo aninhados ali no sofá em pleno dia de semana. Bateu vontade de ficar com Pedro, respondeu Isabel, não falando que estava tão estressada que não conseguiria dar continuidade ao seu dia, indo para o curso de especialização. Douglas olhou fixamente por uns segundos para sua pasta preta deixada sobre a poltrona. Ficou óbvio que dentro dela havia um punhado de trabalho que trouxera para casa. Sua expressão cansada deu lugar a um sorriso. Ele se levantou e disse: Certo, vou tomar um banho. Peçam uma pizza que também vou me aninhar com vocês dentro de meia hora. A água do banho pareceu tirar uma tonelada das costas do Sr. Douglas. Pouco depois, vestido com um bermudão confortável e uma camiseta branca e larga, foi para a sala onde Isabel e o filho conversavam. Em seguida, a campainha soou e Pedro foi buscar 2 pizzas que acabavam de ser entregues. Fazia muito tempo que aquela família não se reunia àquela hora durante um dia de semana. Até nos feriados, eles sempre estavam envolvidos com alguma atividade. Na mesa da cozinha, conversavam sobre diversos assuntos, abordando frequentemente alguns temas relacionados ao trabalho de cada um. Embora Pedro tenha percebido a luta para seus pais estarem concentrados naquele momento familiar, ele flagrava expressões em seus rostos que deixavam claras as preocupações deles em terem abandonado as atividades regulares daquele dia. Amanhã eu vou ter que trabalhar dobrado no escritório, confessou o Sr. Douglas. Eu pretendia colocar uns papéis em dia aqui em casa, sorriu para o filho que o olhou de soslaio enquanto mastigava um pedaço de pizza. O outro dia seguiu o ritmo normal, como os demais da semana. Os pais de Pedro voltaram à rotineira correria, mas ele sentiu uma gota de satisfação pela experiência familiar que tivera na noite anterior. No final de semana sem promessas, foi normal enfrentá-lo sem muita companhia. Pedro foi ao shopping no sábado com Ana e Patrícia. Tiago deixara claro que não iria, pois naquele dia estaria envolvido com algumas atividades em sua igreja e com a família.
Você está decepcionado com o fato do Tiago não ser bruxo? Perguntou Ana, enquanto tomavam um sorvete e viam os pôsteres dos filmes do cinema do shopping. Não, não estou. Você ainda acredita que bruxos existam? Eu tomei uma decisão. Só vou pensar nisso depois de conhecer um pouco sobre o que o Senhor José tem a dizer acerca da Bíblia. Do que vocês estão falando? Perguntou Patrícia. Ana lhe explicou o assunto. Ela se interessou e disse que, se não se importassem, gostaria de ir ouvir as histórias do Senhor José no próximo encontro. Na segunda-feira, iniciou-se o ciclo das aulas e na terça-feira à tarde, Tiago teve seu primeiro treino com o time de futebol da escola. Foi perfeito. No dia seguinte, Ana, Pedro e Patrícia chegaram às 2 horas em ponto na casa de Tiago e passaram pelo vigilante e nada amigável olhar de Sansão. O garoto os colocou na sala dos livros, onde se aconchegaram nas almofadas. Lá fora, o sol esquentava o frio que começava a anunciar sua chegada para os próximos meses. O senhor José demorou uns 15 minutos para ir até a sala, e quando chegou, os jovens pararam de conversar. A senhora Laís empurrou a cadeira de rodas, aproximando de todos. Ele sorriu para todos e pediu a Tiago que pegasse sua Bíblia na estante. O neto obedeceu, entregando-lhe o livro de capa preta e distribuindo outros 3 aos amigos. Vô, esta é a Patrícia, disse Tiago, apontando para a garota de cabelos lisos e negros sentada ao lado de Ana. Ela sorriu timidamente. Olá, Patrícia. É bom ter você em nossa casa. A voz do avô estava fraca e rouca, e sua expressão não era das melhores, parecia estar sentindo alguma dor. O senhor está bem? Perguntou Pedro com ternura. Um pouco cansado, meu jovem. Nada, além disso. As expressões fundas nas rugas de seu rosto mostraram, no meio de um sorriso pequeno, que era justamente cansaço que ele sentia. O senhor prefere deixar nossa reunião para outro dia? Perguntou Pedro preocupado. O velho homem pareceu ter escondido a dor em algum lugar bem distante. Deu um sorriso verdadeiro e disse: Você sabe o que significa para uma pessoa da minha idade ter 4 adolescentes sentados a seus pés e sinceramente interessados em ouvir o que ele tem para dizer? Nesse momento, a senhora Laís virou-se e saiu da sala. Ana poderia jurar que flagrou uma lágrima correr de seus olhos. Vocês são um sol para este meu dia noviado, continuou o senhor José. Somente se eu estivesse na cama e não conseguisse me levantar, vocês não ouviriam o que eu tenho para contar. Se o senhor conseguisse sentar na cama, vô, disse Tiago, eu colocaria cadeiras no seu quarto e ficaríamos com você lá dentro. Pois bem, essa vontade, essa sede de conhecimento que está inundando o coração de vocês neste momento, não pertence a qualquer dom que eu tenha ou nem procede de vocês mesmos, disse o senhor José. Isto é obra do Espírito Santo. Esta é a função dele, abrir nossos olhos para as coisas espirituais e colocar em nós o desejo de falar e ouvir sobre elas. A nós cabe apenas decidir, e eu agradeço a Deus por vocês terem escolhido estar aqui nesta sala hoje. Tiago, ore para nós.